Oi Capricórnio, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal. O meu nome é Jéssica. Bom, se você está chegando aqui agora, você ainda não me conhece, não conhece a minha energia, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino de notificações, como tem aqui na tela, certo? Está mostrando ali. E já vai deixando seu like também, é muito importante para o canal. Se você não é novo aqui no canal, já me conhece, já conhece minha energia, né? Já assiste as leituras aqui, gosta, como uma forma de agradecimento, eu peço que você deixe seu like também, deixe seu comentário. É muito importante, certo, pessoal? É assim que o YouTube entende que esse conteúdo é bom e oferece para as outras pessoas. Então, quando vocês ajudam o canal ele expande e eu posso ter mais tempo para trazer mais mensagens para vocês. Então, é importante, tá bem? Vou dar um recado super rápido antes da gente começar a leitura de Capricórnio. Se você tem interesse em fazer uma leitura particular na sua energia, no final do descritivo desse vídeo vai ter um link. Você precisa clicar nesse link e abrir uma conversa comigo no WhatsApp, onde vou te passar os valores das leituras particulares, tá bem? E se você assistir a leitura hoje e ela fizer sentido para você, for a tua história, certo? Você se reconhecer aqui na mesa, você pode adquirir a leitura de continuação, que é a leitura de extensão aqui do YouTube. Você vai indicar este código que vai estar aqui e você vai poder adquirir essa leitura num valor promocional de somente R$20, tá bem? Então não perde tempo. Vamos lá então para a leitura de Capricórnio, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha que eu tô com sede. Vamos lá então. Espiritualidade, o que nós temos hoje aqui para a energia do signo de Capricórnio? 9 de copas. 9 de copas e as de ouros. A primeira carta que saiu para a leitura de Escorpião. Pode ser que Capricórnio esteja conectado com alguma coisa com relação à leitura de Escorpião, tá bem? Vamos lá então. 9 de copas. Pessoal, o 9 de copas fala de satisfação emocional. O 9 de copas fala de celebração da nossa própria energia, da nossa própria satisfação. É como se eu estivesse buscando ou até alcançando uma plenitude, uma satisfação. É aquela sensação de me sentir satisfeito, de me sentir feliz, de me sentir alegre, de me sentir eufórico, né? O 9 de copas representa aquela energia que eu me sinto completo, eu me sinto com as minhas emoções satisfeitas, tá bem? E o 9 de copas, ele é a carta do tarô que quando simboliza a satisfação, ele fala também da satisfação sexual. Então é uma carta de nós ou estarmos buscando ou estarmos num momento de encontrar uma satisfação plena em todos os sentidos emocionais, né, que diz respeito às nossas emoções, aos nossos sentimentos, à nossa felicidade, alegria, enfim, mas também encontrar uma satisfação e uma plenitude sexual, algo que nos traga tesão, algo que nos traga alegria, entende? Essa é a energia do 9 de copas aqui, uma celebração. Nós temos um as de ouros, né? O as de ouros sempre fala de um início. E o início de algo que é sólido, de um início de algo que acontece no plano material, né? Porque quando nós falamos do plano dos outros naipes, né? Por exemplo, da espada ou de paus, a gente está falando de uma coisa que não é concreta, que não é física. A gente está falando de um pensamento, de uma ideia, de uma criação. E aqui nós estamos falando de a necessidade ou talvez algo que vai se iniciar de uma maneira sólida, entende? Então é como se ou Capricórnio, ou alguém que Capricórnio está lidando, está encontrando neste momento, ou está buscando nesse momento uma satisfação. Algo que te traga uma alegria, uma nostalgia, uma felicidade, como eu falei, algo que te traga satisfação em todos os sentidos, inclusive o sentido sexual. E com esse as de ouros me diz que é como se isso estivesse prestes a acontecer, prestes a dar um início, né? Porque o as de ouros é um início sólido. Então talvez isso vai acontecer na vida de Capricórnio, esse início vai acontecer, ou talvez Capricórnio precise fazer algo para buscar esse início, certo? Que mais? Me fala aí, mais um pouco dessa energia, tarô. As de espadas e a torre. O
O As de Espadas é a carta da verdade. Lembra que eu falei que, que o As de Paus e o As de Espadas não representam algo concreto, algo físico? Aí sai o As de Espadas aqui. É engraçado que é muito bom as leituras, porque é sempre assim. Aqui tem mais de 50 cartas. A gente fala numa carta e ela pula na mesa, né? O As de Espadas, ele sempre representa uma ideia, né? Uma ideia inicial. E também é a carta da verdade, é a carta da clareza, né? É aquela ideia que é uma ideia verdadeira, uma ideia que eu tenho uma convicção, uma certeza, certo? O As de Espadas, ele pode representar uma certeza. Esse As de Espadas, ele é muito simbólico, porque ele é um As de Espadas onde tem uma pessoa, né? Uma mulher nesse caso, mas não se prendam a gêneros. E essa mulher, ela está mergulhada num lago, numa lagoa, né? E o que a água representa? A água sempre representa as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então é como se alguém, ou você, ou essa pessoa, né, que você pode estar lidando, quando mergulha nos próprios sentimentos, quando mergulha nas próprias emoções, encontra uma clareza, encontra uma verdade. Uma verdade de uma certa satisfação, como se essa pessoa tivesse uma certeza, uma clareza ou um ideal do que te traz total satisfação, ou do que traz para essa pessoa total satisfação, né? O que me traz total satisfação? O que faz com que eu me sinta extremamente satisfeito, alegre, feliz? O que me traz realização emocional, alegria, mas também não só satisfação emocional, mas também me traz uma satisfação sexual, porque mexe também com a minha libido, com os meus desejos. Então não é só aquela satisfação que a gente tem de alegria quando nós estamos com os nossos familiares ou amigos, aquela celebração. Também me traz uma energia de celebração, de estar com alguém e de viver, né, uma satisfação também nesse sentido, certo? Então é como se alguém aqui, quando fechasse os olhos e mergulhasse nas próprias emoções, tivesse uma clareza dessa satisfação, desse objeto de desejo ou de satisfação, tá bem? Como eu falei, para muitas pessoas pode estar conectada com a energia de Escorpião, que me fala muito de uma energia sexual, tá bem, pessoal? Fala muito de uma pessoa que está com uma energia sexual muito aflorada, né, com relação a alguém ou algo. Só que aqui nós temos uma torre, né? Então o que acontece? O que é a torre? A torre é uma intervenção divina ou algo que acontece, que é guiado a acontecer pelas mãos da espiritualidade. Então a própria energia espiritual, os próprios anjos da guarda, mentores, ou se você não acredita, Deus, o universo, a sabedoria divina, digamos assim, ela faz alguma coisa na nossa vida acontecer, né? Porque é como se a gente precisasse romper com alguma estrutura. Pensa no seguinte, a torre eu estou construindo um alicerce para construir uma casa, certo? Só que quando eu estou construindo essa casa, que essa casa já está quase construída, né? Já coloquei lá um telhado, enfim. Eu descubro que no alicerce dessa casa existe um problema, que essa casa não foi construída com um alicerce bem firme. E que a qualquer momento, por causa dessa má construção desse alicerce, essa casa pode quebrar, pode cair, pode acontecer algum acidente, pode desmoronar, pode ter uma rachadura, enfim. E aí o que acontece? Se você for um bom engenheiro, né? Ou não é marceneiro, marceneiro lida com madeira. Enfim, se você for um bom engenheiro, você vai ter que destruir aquele alicerce para reconstruir aquele alicerce, para que aquela casa tenha uma estrutura firme, para que aquela casa não vá cair com o tempo, não vá desmoronar com o tempo, não tenha algum acidente, certo? Nós podemos considerar que a inteligência divina, ela é a inteligência do grande criador, do grande arquiteto, do grande engenheiro, porque foi o arquiteto e o engenheiro que criou tudo, né? Mesmo que não seja uma consciência humana. Então, quando a gente usa a energia da torre, a gente entende que é como se Deus ou a inteligência divina fosse um grande arquiteto, um grande engenheiro, e que quando Deus percebe que algo está sendo construído numa certa relação, numa certa estrutura, mas aquilo não está sendo construído de uma maneira sólida, firme, aquilo vai dar algum problema para uma das pessoas, ou aquilo vai dar algum problema, né, no futuro, o grande arquiteto, o grande criador, o grande engenheiro, a consciência divina, né, a inteligência, a sabedoria divina, vem e joga um raio, que a torre sempre é representada por um raio, que desmorona essa torre, que desmancha essa torre, né?
Então, é sempre uma providência divina, é sempre algo que acontece na nossa vida, que desmorona a nossa vida, ou desmorona um determinado fator da nossa vida, né? Para que seja construído novamente. Por quê? Porque aquela estrutura, aquela coisa que estava sendo construída não era segura, ou não era boa, não era positiva para uma das pessoas ou para ambas, né? Isso pode ser em qualquer sentido, eu estou falando aqui no sentido emocional, mas isso pode ser em qualquer sentido. Todo mundo já recebeu em algum momento da vida uma energia torre, né? De um trabalho que você queria muito e você perdeu, de uma conexão, de um relacionamento que você queria muito e você perdeu. Mas depois, no futuro, quando você olhou para trás e você percebeu, você pensou, foi melhor assim, né? Se eu tivesse ficado naquele trabalho, não ia ser tão feliz. Se eu tivesse ficado com aquela pessoa, não ia ter dado certo. Então, você percebe que no fim, a inteligência divina sempre é mais sábia. Ele, né, o grande criador, o grande arquiteto, ele ou ela, porque é ambivalente, Deus não é masculino nem feminino, ele é andrógeno. Ele sempre é sábio, ele sempre sabe o que é melhor para nós. E eu sinto aqui que foi exatamente isso, como se você estivesse construindo algo com alguém, ou essa pessoa, né, foi na vida dos dois, na verdade. Vocês estavam construindo algum certo tipo de estrutura, alguma amizade, algum relacionamento, alguma energia emocional, porque nós estamos sim falando de emoções aqui. Mas por algum motivo, isso não estava sendo construído num alicerce firme e sólido. Talvez uma das pessoas não tinha emoções, não tinha amor, ou não podia explorar sentimentos naquele momento, né? Talvez não existia verdade, honestidade, sinceridade, porque aqui é a carta da verdade, da honestidade. Talvez uma das pessoas não estava sendo sincera, não estava sendo verdadeira, ou não estava apresentando e entregando tudo na relação, né? Talvez o caminho que essas pessoas estavam tomando, a maneira como a coisa estava se desenvolvendo e acontecendo, a maneira como vocês iam construindo essa relação, ela não era uma maneira que ia ser bom para ambas as pessoas. No futuro ia acontecer algum problema, no futuro ia acontecer alguma coisa que ia desmoronar isso. Como se essas duas pessoas não tivessem construindo essa estrutura de uma maneira sólida, firme, porque não existia confiança aqui. A carta das espadas me passa muito isso. É necessário que eu feche os meus olhos, porque é uma pessoa que está de olhos fechados, e que eu possa confiar na outra pessoa, sinceramente, honestamente, 100%, para que eu possa construir um relacionamento, para que no futuro não venha a ter um problema, um desgaste, uma dor emocional. E como ambas as pessoas aqui não estavam construindo essa estrutura de uma maneira sólida, firme, sincera, honesta, o relacionamento tinha sim muita satisfação emocional, era muito agradável estar juntos. Aqui fala de momentos extremamente deliciosos e gostosos, porque o 9 de copas é a carta de uma realização muito plena dos sentimentos, da satisfação e da sexualidade, como eu falei. Mas existia algo que não estava sendo verdadeiro, que não estava sendo honesto. Parece que ambas as pessoas não estavam 100% entregue à relação, ou ambas as pessoas não estavam 100% sendo honestas aqui, ou demonstrando tudo o que tinha que ser demonstrado, né? Aquela coisa de você se despir, de você ficar nu, né? No sentido literal, não, porque acredito que é muito mais fácil nós ficarmos nus no sentido literal, né? No sentido sexual, do que no sentido emocional, do que no sentido mental. Então, é como se eu não mostrasse tudo que eu sou, eu não agisse como eu sou, eu não falasse tudo que eu sou, ou o que eu sinto, ou o que eu penso, talvez por medo, para esconder quem eu realmente sou, porque eu acho que o outro não vai me aceitar de alguma maneira, porque eu acho que o outro não vai me amar pelo que eu sou, porque eu tenho medo de abrir os sentimentos, porque eu tenho medo que a pessoa me me veja despido, e não o corpo físico, mas sim a alma, né? Os sentimentos, né? Veja quem verdadeiramente eu sou, com as minhas fraquezas, com os meus defeitos, todo mundo tem, e também com as minhas qualidades. Então, eu vejo aqui que são pessoas que não estavam construindo algo de uma maneira sólida, concreta, com um bom alicerce, e que lá no futuro, quando essas máscaras caíssem, né, ou quando um fosse descobrindo, não ia ter uma boa base, não ia estar bem estruturado, e aí ia acontecer algum certo tipo de problema.
Então a espiritualidade faz o que com isso, né? O grande arquiteto ou os próprios mentores espirituais lançam uma torre na vida dessas pessoas, que é um corte, um afastamento, um desmoronamento. Acontece alguma coisa que essas pessoas vão acabar se desfazendo, né? Se separando. Tá bem, então vamos lá. O que mais, tarô? Sete de espadas. Sabotagem. Seis de espadas. Alguém abandona a conexão, alguém vai embora voluntariamente, tá? O seis de espadas, nós temos duas cartas no tarô que representam um abandono de uma situação. O 8 de copas e o 6 de espadas. Só que o 8 de copas fala de nós abandonarmos algo, mas a gente não quer abandonar, a gente precisa por algum motivo, né? Eu vou ter que morar em outra cidade, ou enfim, eu tenho algum problema emocional que eu não consigo lidar. Só que o 6 de espadas, ele não fala disso. O 6 de espadas fala de voluntariamente uma das pessoas ter decidido que ia ir embora, né? Então diz assim, não, eu vou embora dessa situação, porque é melhor pra mim. De alguma maneira, isso não tá rolando como eu gostaria, como eu espero, né? De alguma maneira, não tá tendo uma troca igual aqui, não tá acontecendo alguma coisa que eu me sinta satisfeito, de alguma maneira, alguma coisa não tá encaixando, enfim, nós não estamos conseguindo nos entender. Existe alguma energia aqui de alguém ter ido embora por não sentir que estava se encaixando alguma coisa, entende? Então, eu me afasto dessa situação. Tá vendo uma música aqui agora que eu não lembro qual é? Ah, tá. Eu me afasto e me defendo de você. Como é que é aquela música? Ah, eu não sei, pessoal. E dessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais do que tudo, eu preciso do seu beijo. Enfim, evidências, tá? É o nome da música. Se você sentiu no seu coração que você precisa ouvir essa música, escute, porque tem uma mensagem pra você ali, que é evidências, que fala de uma pessoa que se afasta da outra, que se defende da outra, né? E que nega um sentimento, mas que no fundo tá negando as evidências, tá negando as aparências, porque no fundo ama, mas nega. No fundo ama, mas esconde, né? Então, escute essa música, né? Assista essa música que tem mensagem relacionada a essa leitura aqui, tá bem? E é exatamente isso que eu sinto aqui. Alguém que se afastou de outra pessoa voluntariamente porque se defende de um certo sentimento para não se machucar, para não se magoar. Mas está negando as aparências, está negando as evidências, porque no fundo essa pessoa gosta da outra pessoa. No fundo essa pessoa tem sentimentos pela outra pessoa, né? E podem ter sido ambas as pessoas que se afastaram aqui. A gente não tira essa possibilidade de uma pessoa se afastar por algum motivo e a outra se afastar por outro. Uma pessoa se afastar porque não quer se envolver, porque tem medo de sentimentos, porque tem medo do compromisso, porque não sabe o que quer ainda da vida. E a outra se afastar porque percebe que não tem reciprocidade, percebe que não tem carinho, percebe que não tem uma troca justa. E aí eu vou me afastar voluntariamente porque eu que não vou ficar aqui numa relação onde eu estou amando pelos dois, onde eu estou fazendo pelos dois, onde eu estou praticamente implorando para a pessoa querer estar comigo. Isso não é saudável, né? Você tem que estar com uma pessoa voluntariamente, porque você quer, porque você gosta, e não porque a pessoa tem que ficar ali te pedindo atenção. Isso é... Eu não me sinto feliz com isso, né? Espero que ninguém se sinta. E nós temos aqui um 5 de espadas, né? E o 5 de espadas, ele me fala de sabotagem. O 5 de espadas é a carta primeiro, o 5 de espada me fala de uma batalha, de uma luta. Ah, tem um boi ali. Nunca tinha visto um boi, né? No 5 de espada. O boi, o touro. Ah, não é um boi, gente. Parecia um boi, mas é uma pessoa. Que horror. Eu juro que eu vi um boi preto aqui. Mas é uma pessoa com a roupa toda preta, cabelo preto e tá abaixada como se tivesse perdido a luta. Então, por que eu vi um boi aqui? Porque o boi me fala do quê?
O boi, o animal, ele é um animal pesado, ele lembra muito o signo de touro, o signo de terra, né? Ó, a energia de Capricórnio, pode ser que seja isso. E o boi e o touro é uma energia de algo pesado, é uma energia de alguém que é lento, ou de algo que é lento, alguém que não se movimenta, talvez alguém que não faça por onde no relacionamento, não expresse, não ande, o relacionamento fica parado de certa forma. E o boi também é uma energia de alguém muito teimoso, né? O signo de touro, por exemplo, ele tem um dos arquétipos da personalidade de touro, ou de algumas pessoas do signo de terra, é a teimosia. É aquela pessoa que é do meu jeito, se não for do meu jeito, não é do jeito de ninguém. Uma pessoa, às vezes, um pouco intransigente, inflexível, tá bem? Então, pode ser, sim, que uma dessas pessoas, que foi a pessoa que foi mais intransigente, a pessoa mais lenta, a pessoa que queria fazer tudo do seu jeito, era mais teimosa. Talvez fosse aquela pessoa que decidisse, não, vai ser do meu jeito, vai ser do meu tempo, vai ser do jeito que eu quero, né? Só que ao mesmo tempo, não é um touro, não é um boi, é uma pessoa, como eu falei. Ou seja, uma pessoa teimosa, uma pessoa lenta, uma pessoa que demora a se movimentar, que demora a agir. Então, uma das sabotagens dessa relação, por que a estrutura estava sendo mal construída aqui? Porque uma das pessoas era teimosa, porque uma das pessoas não agia, porque uma das pessoas queria que as coisas fossem feitas do seu jeito, né? Só que ao mesmo tempo, como eu falei, não é um boi, é uma pessoa, tá deitada aqui, deitada não, tá como se tivesse rendido, enquanto a outra pessoa ganhou a batalha, de certa forma. Então essa pessoa que é teimosa ou teimoso, de certa forma tá se rendendo, de certa forma tá aceitando, até porque em cima que tem uma bandeira, né? Como se fosse assim, tá bom, bandeira de paz. Beleza, eu quero a paz, eu não quero mais ser teimoso, eu não quero ser mais desse jeito, eu só quero paz, entende? Então é como se essa pessoa que se auto-sabotou, talvez por ter sido um pouco intransigente, rígida, teimosa, lenta, né? Como ele tem essa energia de touro, tá assim, beleza, paz, eu só quero paz, eu não quero mais me incomodar. Mas voltando à energia do 5 de espadas, como eu falei, o 5 de espadas me fala, sim, de autossabotagem, da batalha sem honra, ou seja, como se as duas pessoas estivessem sempre guerreando. É como se existisse uma guerra aqui, é como se existisse uma luta aqui, uma luta talvez até pelo poder, né? Uma luta do meu jeito, do teu jeito, do jeito que eu quero, do jeito do outro. E ao invés das duas pessoas entenderem que o amor ele não é uma luta, ele não é uma batalha, ele é um compartilhar. Olha o 9 de copas aqui. Ele é um compartilhar. Ele é, eu tenho a minha satisfação comigo mesmo. E eu compartilho a minha satisfação com você. E você tem a sua satisfação e compartilha comigo. E nós dois juntos, nós vamos compartilhar de momentos agradáveis, felizes. Uma pessoa vai explorar a outra, vai conhecer a outra, vai entender a outra, né? É importante nós abrirmos as nossas sombras e a nossa luz para que o outro possa ver, e aí o outro vai decidir se quer ou não, né? A gente não precisa ficar com medo por causa disso. E há também o incentivar do outro, né? O crescimento do outro, o nutrir o outro, entende? E não uma luta, e eu vejo aqui que parecia que tinha uma certa luta aqui. Então, uma das pessoas pode ter se sentido vitorioso, pode ter sentido que ganhou de alguma maneira, porque foi do jeito da pessoa, ou não foi do jeito da pessoa, mas é como se fosse aquela vitória sem honra. Um ganha, mas um perde, né? Já dizia Dilma, quem ganhar e quem perder, ninguém vai ganhar nem perder, todo mundo vai perder. A Dilma falou uma vez uma frase que parecia que a Dilma era uma filósofa, né? Porque ficou uma frase que não deu pra entender, mas no fim deu. Porque no fim ela disse que ninguém ia ganhar porra nenhuma, que todo mundo ia perder, e ela tava certa, né? E aqui é a mesma coisa. É como se duas pessoas estivessem guerreando, lutando, mas ninguém ganha nada. Porque o importante, que é a satisfação, que é compartilhar momentos bons, que é estar junto, que é experienciar o sentimento, não acontece, né? Existe uma sabotagem aqui. E aí a espiritualidade fala assim, vamos acabar com a palhaçada, porra. Manda um raio aí e libera essas pessoas, porque não tá rolando. Estão construindo uma estrutura em algo que não vai ser legal lá na frente. Vai romper, vai desmoronar, vai quebrar, vai cair. Então vamos separar. Separa que é briga, né? Separa que é briga. Muito bom. Opa, já saiu uma carta aqui. 2 de ouros e 2 de copas. Pô. Ai, Jesus. Vamos lá. 2 de copas. Relacionamentos de duas energias semelhantes. O 2 de copas fala da compatibilidade de alma, né? Existem pessoas que são muito diferentes em essência. Aqui a gente não está falando de personalidade. Nós temos que entender
que a alma e a personalidade são diferentes, né? A nossa personalidade é todo um sistema de crenças que nós criamos para ter um ego, uma identidade. Se eu nascesse na Índia, por exemplo, eu ia ter todo um sistema de crenças, todo um sistema social, todo um sistema de familiar do que é possível, do que não é possível, do que é permitido, do que não é permitido. Tanto é que as leis na Índia são diferentes das leis no Brasil. As leis no Brasil são diferentes das leis da Holanda, né? No Brasil, a droga ilícita, né, certos tipos de drogas não são permitidas. Se você vai na Holanda, a droga é legalizada, você pode ir em qualquer laboratório usar heroína a hora que você quiser. Entende? E aí se você vai na Índia, o trânsito lá é um caos, porque não existe lei de trânsito. Todo mundo anda, não existe lado direito, lado esquerdo para dirigir, por exemplo. Aí você vem no Brasil, entende? Então existe um sistema de crença, um sistema social, um sistema religioso. E isso é a nossa personalidade, o nosso ego. As pessoas, elas são diferentes em personalidades. Mas quando a gente fala de energia de alma, nós temos valores, essência, sentimento, alma, pureza. E essas pessoas em questão profunda de pureza, de sentimento, de valores, são almas afins, são almas conectadas, são almas que ressoam, que vibram na mesma energia. Então são duas pessoas que quando estão juntas, existe uma satisfação plena, porque é a satisfação da alma, é como se existisse uma plenitude, existe uma energia de muita compatibilidade aqui. Duas pessoas que trocam as taças, que trocam sentimentos e que são muito compatíveis, né? Só que é necessário nessa situação ter um 2 de ouros, que é um equilíbrio entre as nossas emoções, a nossa alma, nosso coração, né? Aquela parte nossa mais instintiva, mais emocional. O 2 de ouros fala disso. E qual é a outra energia? Nós temos um ouro que representa as emoções e a outra energia, a razão, a personalidade. Então, eu vejo que são pessoas que têm personalidades diferentes, que são diferentes uma da outra, que talvez até tenham vidas, né? Crenças diferentes, mas que quando reconhecem o sentimento uma na outra, são extremamente compatíveis, dão muito bem as duas juntas. E é isso que está faltando as pessoas aqui nessa mesa equilibrarem, entenderem a personalidade, a postura, o comportamento de cada um, entenderem que certos comportamentos, posturas e personalidades são diferentes, mas entenderem que dentro de cada um existe uma grande riqueza a ser compartilhada. E aí essas pessoas precisam encontrar o equilíbrio de entender o que é mais importante aqui. Se é criar uma certa teimosia, se é criar uma certa luta, uma certa batalha de egos, batalha de personalidade, do que é certo, do que é errado, do que não pode, do que não pode, né? Como eu falei, lá na Índia, comparando com o Brasil, comparando com a Holanda, comparando com o Canadá, enfim. E perceberem algo em comum, que essas pessoas possam compartilhar esse sentimento. Por quê? Porque existe uma grande satisfação. Esse As de Espadas com esse 9 de Copas me diz que as duas pessoas têm consciência plena de que uma pessoa traz a satisfação para a outra. E o que falta aqui é cada uma entender a outra e ver a outra como a outra é, sem julgar, sem ter aquela batalha de egos. Mas para isso é importante que ambas as pessoas se abram para se conhecer e não fiquem escondendo com máscaras uma da outra quem elas são, com medo do que o outro vai pensar, se o outro vai rejeitar, talvez até certo tipo de medo de rejeição inconsciente aqui. Então eu não me mostro verdadeiramente quem eu sou para o outro, porque eu tenho medo da rejeição. Eu fico nessa batalha de tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. É até certo medo aqui, entende? E ambas as pessoas têm essa questão de controlar um pouco as coisas, né? Essa é a maior sabotagem aqui. As duas pessoas precisam se render. As duas pessoas precisam ver o outro como o outro é. E render a questão de esperar que o outro seja de um determinado jeito ou maneira e perceber que o mais importante é o sentimento, perceber que o mais importante é a satisfação de ambos, né? Se ambas as pessoas querem compartilhar, acabou de vir uma abelha que veio e voltou. Então a abelha representa o quê? Trabalho. A abelha trabalha duro, né? Em prol de quê? De uma colmeia, de mel. E mel fala muito disso, da doçura, né? Do encantamento. Então é como se fosse assim, ambas as pessoas precisam se render ao que acreditam sobre o outro para trabalharem em conjunto, para conseguirem encontrar um meio termo aqui. Porque existe uma grande satisfação aqui que pode ser
plena para ambos. Essa leitura já está ficando grande demais, com licença está terminando porque essa leitura está imensa. Mas só concluindo, né? Para que ambos possam usufruir do que é mais importante, que é esse mel, que é essa doçura, que é essa satisfação, entende? E pararem de lutar espadas, pararem de lutar com o ego, com a mente, com a personalidade, ver no outro as diferenças e os julgamentos, né? Ah, é diferente de mim, então eu não quero. Ah, não é do jeito que eu quero, então não vai. Ah, não sei o que. Isso tudo mina o sentimento, isso tudo corrói, isso tudo destrói o que essa relação tem de mais bonito, que é a pureza, que é a compatibilidade de almas. Certo, pessoal? Eu vou dar continuidade nessa leitura, numa leitura de extensão, onde eu vou descobrir, então, aqui, se essa pessoa, né, ou se uma das pessoas vai entrar em contato, se vai haver aqui um contato entre essas pessoas. E se acontecer esse contato, qual é o conselho que o tarô dá para essas pessoas, para que essas pessoas possam estar nesse relacionamento de uma maneira mais entregue, para que essas pessoas possam ser mais verdadeiras, mais claras uma com a outra, e que possam construir algo juntas que seja um bom alicerce, que seja, né, que não tenha lá na frente, no futuro, um problema para ambos, que não vai ser algo que vai machucar, não vai ser algo que vai desmoronar, certo? Que vai romper, ou até no futuro, se não ficarem juntas essas pessoas, que pelo menos o que elas construíram seja um saudável, né? Não necessariamente que a gente tem que ficar uma pessoa pro resto da vida. Eu não sei se eu acredito nisso, nem acredito, porque até onde eu sei, como essa personalidade é a única vida que eu tô vivendo como Jéssica. Eu nunca vivi com ninguém até o final da minha vida, eu tenho 32 anos, né? Mas eu não sei se necessariamente as pessoas têm que ficar eternamente juntas ou pro resto da vida. Mas as pessoas, quando constroem relacionamento, elas constroem para dar certo, pelo menos por um tempo, né? E é isso que as pessoas têm que fazer aqui. Não pensar no resto da vida, mas pensar no enquanto durar, que seja bom, que seja pleno, que traga satisfação, que traga alegria. E se não durar mais, que seja aquele relacionamento que quando termina, as duas pessoas têm um carinho uma pela outra, porque não houve mágoa, não houve ressentimento. Houve só duas pessoas que viveram um trajeto da vida juntos, aprenderam, evoluíram e depois se libertaram. É assim que é o amor de verdade, né, pessoal? Então vamos lá, tá? Vamos lá, um beijo pra vocês e até as próximas leituras.